Olá pessoal, sou Daniel Mastral, escritor conferencista, e hoje eu quero trazer para vocês um assunto que tem sido muito recorrente nas redes sociais, embora eu tenha observado uma redução desses pontos de conflito em nosso meio. Quando nós falamos de ministério apostólico, quando falamos de maldição hereditária, quando falamos de dízimo, quando falamos de libertação, esses 4 pontos ainda têm sido pontos de conflito em nosso meio. E eu tenho reparado o seguinte, existem pessoas, veja bem, eu não tenho a capacidade de julgar ninguém, tá? Quem julga é Deus. A minha missão é ensinar, né? Nós ensinamos, nós apontamos o caminho e o esteio para esse caminho, o fundamento desse caminho são as Escrituras Sagradas, né? Então, esse é minha bússola, esse é o meu norte. No entanto, eu tenho observado pessoas que a mente está mais cauterizada, né? E que foram ensinadas dessa maneira e que não querem saber nem sequer de ouvir a possibilidade de estarem erradas. Então, para esses, eu também estou gravando esse vídeo para que você seja pronto para ouvir e tardio no falar, para que você aplique na sua vida o provérbio chinês. Quer provar do meu chá? Esvazie antes a sua xícara, né? Então é um processo de aprendizado. Nós mudamos a nossa maneira de pensar ao longo do tempo. É chamado metanoia, mudança de mente, é uma transformação. Você amadurece, não é? Antes eu era menino, hoje eu sou homem, penso diferente de quando menino. Antes você de repente era um recruta, hoje você é um guerreiro, você passou pelo deserto, você passou pelos vales estreitos, você passou pelo treinamento, né? Antes você era novo na fé, você era um neófito, hoje você está mais maduro. Antes você era um recruta, hoje você é um soldado. Então, antes você era aluno, hoje você é um professor. Então nós mudamos o nosso paladar, mudamos a nossa maneira de vestir, mudamos a nossa maneira de olhar, tanto a política, o nosso cenário, time de futebol, enfim, nós mudamos, né? Essas mudanças fazem parte da vida madura, né? Fazem parte da nossa maturidade. Então, isso também precisa ser exercitado no âmbito, né, espiritual. Você precisa amadurecer as suas ideias. E para amadurecer, você tem que estar pronto para ouvir e receber aquilo que a Bíblia coloca para você. Tem gente que diz para mim, Daniel, eu não concordo com isso. Por exemplo, qualquer assunto, desses 4 polêmicos aí são os principais, eu não concordo. E eu pergunto, por que você não concorda? Né? Me dá a argumentação bíblica, me dá o esteio, me dá o fundamento. Ah, eu não sei explicação, mas o meu pastor falou. Meu pastor falou, está falado. Então as pessoas muitas vezes escutam coisas e acham que aquilo é verdade. Por exemplo, não é raro hoje em dia, e isso realmente tem me espantado, tem muitas pessoas que acreditam que Lucas e Marcos, por exemplo, foram apóstolos de Cristo. Gente, está lá nas Escrituras. Jesus ele vai dominando. Jesus escolheu como apóstolo e começa a dar a lista dos apóstolos. Marcos e Lucas, por exemplo, não foram apóstolos, não foram escolhidos por Cristo, tá? Tá lá na Bíblia, só que a gente muitas vezes lê, mas não retém, né? É aquela questão de novo, nós vamos cair naquela questão do analfabetismo funcional, que no nosso país o dado é alarmante, somente 8% da população, veja bem, nós somos 200 milhões de habitantes no Brasil, e somente 8% da nossa população tem a capacidade de ler e entender qualquer tipo de texto. Então imagina, isso inclusive em universitários, tá? Então imagina, uma pessoa que não consegue interpretar as Escrituras, ou muitas vezes não é motivada a ler e estudar as Escrituras, essa pessoa ela é muito vulnerável a qualquer vento de doutrina que venha ao redor dela. O que falarem para ela, ela vai acolher como verdade. E assim tem sido, né? Muitas vezes as pessoas têm sido utilizadas como peças, como massas manobráveis ali. Então o conhecimento vai nos libertar disso, como diz Oséias 4:6. Meu povo perece. Por causa de quê? Porque lhe falta conhecimento. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu estou te falando, gravando esse vídeo com muito amor à sua vida e muito temor diante de Deus. Eu sei que eu acabei me tornando uma espécie de formador de opiniões. Então a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu sei que se eu ensinar para você uma bobagem, uma heresia, Deus vai cobrar isso de mim. E isso vai me tornar um alvo mais fácil para o satanismo, que me tem como um alvo, ele tem um alvo nas costas, né? Sem dúvida, o maior troféu do diabo, eu já falei isso em outros vídeos, é derrubar o Daniel para me erguer como troféu, né? E eu não vou dar esse gostinho para ele não, né? Então, eu faço esse vídeo em amor, para que você desperte, para que você entenda. Veja bem, eu não estou criticando, por exemplo, o ministério apostólico, mas eu estou dando um ensino, o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz. Eu não estou manifestando aqui a minha opinião,
mas eu estou defendendo o que as Escrituras falam, tá bom? Então, vamos começar aqui com alguns textos, tá bom? Primeira coisa, a gente fala de profetas, né? Ah, profeta fulano, profeta ciclano. Eu já gravei um vídeo chamado Profetas do Novo Testamento. Dá uma olhadinha, tudo que eu vou falar aqui já foi falado em vídeo. Na verdade, isso daqui é mais um alerta para você poder compilar essas ideias. E também esse vídeo vai te direcionar a outras fontes de estudo para corroborar e ampliar ainda mais o seu conhecimento, tá bom? Então já falei sobre isso, que é a questão de profetas, num vídeo chamado Profetas do Novo Testamento. Está em Lucas 16:16. Olha só o que a Bíblia diz, tá bom? Vamos sempre nos fundamentar no que a palavra fala, não no que os outros falam. Não porque está todo mundo falando, não porque está todo mundo fazendo. Todo mundo mandou crucificar Cristo. Nem sempre o povo está errado, tá bom? Nem sempre o povo está certo, né? A maioria nem sempre está certa. Está dizendo assim, Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João Batista. Ou seja, não existe mais profeta no nosso dia. Como assim não existe profeta? É uma palavra hebraica, nabi, que significa o anunciador. Anunciador da vontade de Deus e da direção de Deus. No Velho Testamento precisava de um profeta, como Samuel, por exemplo, né, como Ezequiel, como Isaías, profetas, Joel, né, Oséias, para dar direção ao povo. Então era um homem, né, que Deus, o Espírito Santo estava sobre ele e ele dava direção ao povo. Hoje a Bíblia está completa. Hoje nós temos toda a palavra de Deus já completa, começo, meio e fim. Tem dúvida se a Bíblia está certa? Assista um vídeo nosso também. A Bíblia foi adulterada? Vai te esclarecer sobre isso, tá bom? Se tem alguma dúvida, mexeram na Bíblia, manipularam a palavra de Deus, então aquilo não é expressão da verdade, veja lá o vídeo, né? A Bíblia foi adulterada, você vai entender. A mensagem bíblica continua sendo passada, a essência está preservada, o diabo não destruiu isso. Pode ter tentado, claro, deformar alguns valores da palavra, mas a essência está preservada. Amor, amor. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para você e para mim. Esse amor está preservado. Então, a Bíblia está completa. Então não existe mais o profeta, porque Jesus falou, a lei e os profetas acabou com João Batista. Daqui para frente não tem mais. Não tem mais. O que acontece? A gente só anuncia o reino. Não é isso que o texto está falando? Continua lá lendo. O restante disso nós estamos aqui para anunciar o reino. Então, o profeta nos dias de hoje é simplesmente aquele que anuncia o que a Bíblia está dizendo. Se ele trouxer uma revelação estapafúrdia, por exemplo, fora do contexto bíblico, isso está fora daquilo que Jesus estabeleceu para a gente como mandamento, como orientação. Não que você não possa ser usado através de uma revelação, de um discernimento, para sua casa, para sua comunidade, né, para sua família, para seus amigos, Deus pode, né? Eu estou falando a nível macro, tá? Um cara só para dar direção a uma nação, por exemplo, como era no Velho Testamento. Então, nesse patamar, não existe mais. Acabou profetas nesse nível, tá bom? A lei e os profetas terminaram com João Batista. Entendeu a questão do profeta? Para entender melhor profetas do Novo Testamento, eu destrincho mais esse termo, tá bom? Um outro texto, uma outra questão. Libertação. Será? Tem que fazer o ritual de libertação. Tem um vídeo meu chamado Maldição Hereditária. Assista esse vídeo, vai te esclarecer, você vai entender mais, tá bom? Eu só quero que você cresça, eu só quero que você amadureça. Eu só estou dando aqui alguns pontos básicos, alguns fundamentos, alguns pilares para que você possa se nortear. Maldição hereditária, por exemplo, tá? É outro tema polêmico. Se eu perguntar quem já ouviu falar em maldição hereditária, todo mundo ouviu falar. Você já ouviu falar da bênção hereditária? Não, da bênção não ouvi. Mas que estranho. Isto no capítulo 20, verso 5, diz, visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Nós retemos isso, né? Terceira e quarta, iniquidade, maldição, não é isso? Aí, só que o texto continua no verso 6. Mas eu também faço misericórdia a milhares, a 1000 gerações daqueles que amam, que conhecem os meus mandamentos e guardam os meus mandamentos, né? Então existe ali uma promessa. Deus é um Deus de bênção, não é um Deus de maldição. Porque a vontade de Deus de te abençoar é 1000. E a vontade de Deus de te amaldiçoar, se a gente usar essa equaçãozinha aqui, é 4. Pega 1000 por 4. Sabe como é que você transforma isso? Vontade de Deus de te abençoar, 99,6%. Vontade de Deus de te abençoar, 99,6%. 1000 por 4, tá? Pegando o patamar máximo. É 3 a 4, estou colocando 4. Vontade de Deus de te amaldiçoar, né? 0,4%. 0,4%. Gente, não é nem 0,5%. Então a Bíblia fala muito mais de bênção do que de maldição. Nosso Deus é um Deus de bênção, não é um Deus de maldição. Onde está seu coração, ali está seu tesouro, as suas escolhas determinam a sua colheita. Simples assim. Você pegar Ezequiel,
no capítulo 18 e lê lá, de 18 a 22, está muito claro. O filho não herdará a iniquidade do pai, nem o pai ou o filho. Cada um será responsável pelas suas escolhas. Outros textos da Bíblia vai dizer lá, olha, os pais comeram uvas verdes, os dentes do filho que se embotaram, seu pai não escova o dente e você tem cárie. Se a gente observar Josué, ele transformou a maldição em bênção. Né? A geração de Moisés murmurou no deserto, né? Morreram ali, perderam a bênção, né? Perderam a bênção, não perderam a salvação, não tem nada escrito que eles foram para o inferno, mas perderam a bênção, perderam a terra prometida e tudo mais. E aí a continuação, Moisés delega então para Josué, Josué vai herdar a terra, né? O que aconteceu? Por que ele herdou a terra, né? Ele herdou porque ele obedeceu um princípio, ele não repetiu os erros dos seus antepassados. Os antepassados eram murmuradores, né? Josué ele dá uma ordem ao povo, calai-vos. Como é que começa? Josué 3,5, santificai-vos, busca a santificação, e é assim que a gente conquista a autoridade espiritual. Josué 5,3, circuncidou toda aquela geração ali, né, com facas e pederneira, se alinha com Deus, segunda parte. Depois disso se manifesta o sobrenatural de Deus, vai vir o príncipe do exército do Senhor com a espada desembainhada, ou seja, Josué ganha patente. Logo depois de Josué, no capítulo 6, Josué dá ordem, olha, não falem nada, palavra alguma saia da sua boca, até o dia que eu diga gritar, então gritareis. Então, o que ele está dizendo para o povo? Não repete o erro dos seus pais. Seus pais murmuraram, não murmure. Então, em vez de maldição hereditária, pense em pecado hereditário. Se você repetir o erro dos seus pais, é claro que você vai ter a mesma colheita, vai ter a mesma consequência, né? Evidente. O que a Bíblia fala sobre isso? João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está escrito na palavra, meu irmão. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente, não é assim, talvez. A gente vai fazer 10 sessões de ministração, como se fosse uma terapia espiritual, e aí sim você vai ser liberto. Né? Você tem que fazer o desligamento de alma, quebra de maldições, renúncia de vínculos, oração do ventre, o escambau, não precisa fazer nada disso. Isso é ritual humano, isso é doutrina humana. Funciona. Eu não posso dizer que não funciona, porque aconteceu comigo. Né? Então é a multiforme graça de Deus. Deus pode utilizar isso? Pode. Usou cuspe-lama para curar. Mas essa não é a regra. Isso é exceção. É rema. A regra é o que a Bíblia me estabelece como linha de conduta. O resto são exceções. Eu fui uma exceção. O meu processo de libertação foi uma exceção. Era recém-convertido, vim de um cenário ritualístico. O ritual de libertação me fez compreender melhor. Tem ritual. Se não tivesse ritual, eu ia achar estranho. Né? Cadê o ritual? Então, mas a verdade bíblica é, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não foi assim que Jesus fez com a mulher adúltera, né? O pessoal ia apedrejar ela, foi todo mundo embora, ficou só Jesus e a mulher. Olha, é o seguinte, vamos começar agora a quebra de vínculo, vamos quebrar a quebra de maldição, vamos fazer o desligamento de alma. Quantos homens você saiu? Não? Cadê teus acusadores? Eles não estão mais aqui, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Pronto, simples assim, poderoso assim, tá bom? Vai saber mais sobre isso no vídeo Maldição Hereditária, tá bom? Uma outra questão que muitas pessoas têm dúvida ainda é a questão apostólica, tá bom? Então olha só, Atos capítulo 1, verso 21 e 22, eu já falei isso num vídeo também, o segredo por detrás da cortina, tá? Já falei sobre isso e também sugiro um vídeo do Mário Persona, você digita lá no YouTube, Mário Persona Apóstolos, tá bom? Ele explica, ele compila em 5 minutinhos, né, uma grande gama de informações. O meu vídeo também vai falar um pouco sobre isso, de uma abordagem diferente, mas a espinha dorsal vai ser a mesma, tá bom? Atos capítulo 1, verso 21 e 22. Veja bem, Pedro que está falando. O que os apóstolos estão fazendo? Eles estão discutindo aqui quem é que vai substituir a Judas. Veja bem como o título de apóstolo não quer dizer nada. Imagina lá, eu sou apóstolo de Cristo, conheci Jesus face a face. O demônio perguntaria, qual o seu nome, apóstolo? Judas. Não pode dar carteirada no demônio, porque onde está seu coração, ali está seu tesouro. Deus sonda o seu coração. Não adianta ostentar patentes no mundo espiritual. Eu sou apóstolo, eu sou querubim, eu sou arcanjo, eu sou pai apóstolo. O demônio está se lixando para o que você está acusando. Tá bom? Ele teme o coração, ele teme a unção que está sobre você. Tá bom? Então, Pedro, que é a pedra fundamental da igreja, que Jesus, sobre essa pedra vou fundamentar a minha igreja, sobre a afirmação de Pedro, tu és o Cristo, o Messias. Então, Cristo é um título, tá? Cristo não é nome de Jesus, tá bom? O nome era Jesus, ou Yeshua na época, porque não tinha um J, tá? Jesus, eu já falei disso também num vídeo, o mistério dos acrósticos, acho que é isso, né?
Dá uma olhada nesse vídeo, eu acho que explica melhor essa questão do J, porque que os judeus ficaram indignados com a plaquinha que Pilatos colocou lá, né, o mistério dos acrósticos. Dá uma olhadinha lá, vai te expandir esse horizonte. Na época não existia a letra J, tá? Então, o que acontece? Pedro, então, ele estabelece, foi dado a ele uma missão. Jesus fala, olha, Pedro, vai lá, apacenta as minhas ovelhas, né? João 21, né? Apacenta as minhas ovelhas, foi a missão. Então, Pedro estava imbuído de uma autoridade vinda pelo próprio Cristo. Cristo, então, é um título ungido, né? O Messias, isso quer dizer Cristo. Então, eu não posso utilizar o título de Cristo. Eu não posso falar, eu sou Daniel Cristo. Todo mundo, você está blasfemando, Daniel? Como assim você está intitulando a Cristo? Porque eu estou usando um título ilegítimo, não é verdade? Toda vez que você usar um título ilegítimo, sem fundamento bíblico, você está contrário às Escrituras. E é nisso que eu quero ensinar você, tá bom? É claro que a gente não pode generalizar que todo apóstolo é picareta. Não, porque Deus sonda o coração, é Deus que vai julgar, não sou eu que vou julgar. A minha missão é apontar o caminho. Eu conheci, por exemplo, apóstolos, né? Como, acho que o apóstolo Edson, de Araraquara, um homem íntegro, um homem simples, um homem assim cheio do Espírito Santo e que eu nutro muita admiração até os dias de hoje, me tratou com muita cordialidade, fez tudo certinho, com muita honra, sabe, tremendo, tremendo. Então tem muitas pessoas que são fagocitadas por essa onda apostólica, tá todo mundo sendo apóstolo, eu preciso ser apóstolo também, né? E se autoproclamam apóstolos também, porque está todo mundo fazendo, né? Vocês já repararam, por exemplo, você pegar os grandes impérios, tá? Pega a Universal. Universal é império, o Bispo Macedo tem até canal de TV, né? Então imagina, por que ele não se intitula apóstolo? Não seria melhor ele ser apóstolo Macedo? Não, Bispo Macedo. Por que bispo? Porque ele entende, né? Eu não posso usar isso, eu vou chutar demais o balde, né? Vamos maneirar aqui. Mesma coisa do R.R. Soares, conhecido também, líder de um império, a Igreja da Graça, né? Grande, tem tudo quanto é canto a Igreja da Graça. Então o R.R. se denomina o quê? Sou missionário R.R. Ele não está ostentando patentes aqui, tá bom? Estou falando do termo patente, não estou entrando no mérito das demais coisas. Porque é isso que é a pauta desse vídeo. Então, só que repararam de pessoas, pastores, que saíram da Igreja da Graça ou que saíram da Igreja Universal e aí acabam montando o seu próprio império e se autoproclamam apóstolos. Por quê? Porque eles estão dando um recadinho, olha, eu sou maior que você. Você é bispo? Eu sou apóstolo. Você é missionário? Eu sou apóstolo. Você é pastor? Mas eu sou apóstolo, eu estou acima de você. A intenção é simplesmente dar uma carteirada para arrebanhar mais público, para dizer que debaixo da cobertura apostólica, aquelas pessoas estarão mais seguras. Então reparem, quando um ministério racha, normalmente aquela pessoa que saiu, quer dizer, o Bispo Macedo, um exemplo clássico, tá bom? Bispo Macedo, ele não é apóstolo, ele poderia ser apóstolo, né? Entrava para essa comissão apostólica aí, não. Aí a pessoa saiu de lá, vira apóstolo, para dizer, eu sou maior que o bispo, porque o apóstolo está acima, né? Então a gente vê aí uma fogueirinha de vaidades. Então Pedro, que é o pilar, eles estão escolhendo quem vai substituir Judas, o eleito ali vai ser Matias. Nunca mais ouvi falar de Matias. Claro que o escolhido por Deus foi Paulo. Jesus aparece para Paulo. Então Pedro dá aqui a base. Qual é o norte? Qual é a espinha dorsal? Qual é o fundamento para você poder usar o título de apóstolo? Atos capítulo 1, verso 21 e 22, né? Mas especialmente aqui no 21. Pedro está fazendo uma afirmação, ele não está dizendo, talvez, pode ser, né? Olha, perigas de... Ele está dizendo, é necessário que. Significa, tem que ser assim. Esta é a regra, esta é a conduta, este é o norte. É necessário que seja testemunha ocular da ressurreição. Se você não foi testemunha ocular da ressurreição, você não pode se dizer apóstolo. Porque foi algo para aquele período, algo para aquele momento. Lá em Apocalipse, eu falo isso no vídeo Segredo por Trás da Cortina, falo de 12 pedras que representam 12 apóstolos. Não 1000 apóstolos, não dezenas de apóstolos, mas 12. Era aquele contexto de época, para aquele momento existiam os apóstolos, tá bom? Então era uma coisa muito pontual na época ali. Então vamos pegar, por exemplo, Marcos. Marcos não foi apóstolo, tá bom? Se você dá uma olhada no vídeo nosso, é uma série, na verdade são 3 vídeos, Espadas de Fogo. Dá uma olhada lá, você vai entender melhor. Marcos era um parente, de Barnabé, né? E aí ele acabou sendo discípulo de Paulo. Ele escreveu o Evangelho de Marcos.
mas em momento algum você vai ver o apóstolo Marcos. Puxa, mas ele escreveu o evangelho, ele foi discípulo de Paulo, Paulo não manifestou a unção, não transferiu para Marcos a unção apostólica, não. Por quê? Marcos não foi testemunho ocular da ressurreição, simples assim. Mas Barnabé estava entre os 70, meu irmão. Né? E Jesus apareceu para mais de 500 pessoas entre a sua ressurreição e a sua ascensão. Né? 40 dias ele apareceu de mais para 500 pessoas. Então, quem foi testemunho ocular tem a legitimidade de ser apóstolo. Por isso que Barnabé vai aparecer, por exemplo, tá bom? Marcos não. Embora tenha caminhado com Paulo, tenha escrito o evangelho de Marcos, Marcos não é apóstolo. É o evangelista Marcos. Você não vai ver Marcos apóstolo. Por quê? Porque não foi testemunho ocular. Ele poderia se proclamar apóstolo, afinal de contas, dava um prestígio para a época, hein? Não. Porque na época a igreja era séria. Aí na época os cristãos viviam a Cristo e os valores de Cristo. Essa é a verdade. Amarga, eu sei que é estranho, eu sei que a gente não gosta de escutar isso, mas eu falo em amor. Eu quero que você cresça, querido. Eu quero que você se liberte. Eu desejo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, que você prove uma experiência extraordinária com Deus, né? Então, uma outra questão. Lucas. Por que Lucas não se proclamou apóstolo? Lucas andou com Paulo. Lucas caminhou com Paulo, escreveu o livro de Atos, mais que Marcos ainda, hein? Escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, que conta a história de como é que a igreja primitiva se formou e as perseguições que ela sofreu. Então Lucas, você não vai ver Lucas, o apóstolo. Por quê? Não foi testemunho ocular. Simples assim, queridos. Lucas, ele é conhecido como evangelista Lucas, o médico Lucas, o doutor Lucas, ou então simplesmente o historiador Lucas, mas ele não ousa utilizar o título de apóstolo, porque não foi testemunho ocular. Simples assim, poderoso assim. É assim que está. Por isso que Paulo dá o alerta, em 2 Coríntios 11, 13. Portanto, tais homens são falsos apóstolos. Quem são os falsos apóstolos? Aqueles que não têm a legitimidade bíblica para usar o título de apóstolo. Não foram testemunhas oculares da ressurreição. Tais homens são falsos apóstolos. Obreiros desonestos. É Paulo que está dizendo, tá bom? Não sou eu que estou falando. Então, quando alguém usa um título falso, é como eu usar o título de Cristo. É um título ilegítimo. Ele é considerado um obreiro desonesto, porque ele está usando de um subterfúgio para atrair atenção ou para angariar público, né? Fingindo-se, o texto, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Fingindo-se. Você só pode ser apóstolo se você viu a ressurreição. 2 Coríntios 2,17. No contrário, que muitos pregadores, olha o que Paulo fala, muitos, não poucos, não alguns, muitos pregadores, não somos mercenários. Não, eu não estou aqui para te roubar. Eu não estou aqui para te vender a porcaria ungida, para te oferecer a bênção eterna, a vitória absoluta, e eu pago um altíssimo preço para te anunciar a verdade. Você não tem ideia. Quer ver uma coisa? A série de Apocalipse, se eu somar os 3 vídeos, mais de 50 mil pessoas já viram o vídeo. Sabe quantas pessoas me ofertaram? 5. Escreveram para mim, Daniel, eu fui sensibilizado pela série Apocalipse, eu gostei, fui edificado, transformou minha vida, eu quero semear no seu ministério. Mandou R$60, outro mandou 20, outro mandou 100, né? Há pequenas ofertas ali, claro, fazem diferença nessa trincheira, sem dúvida, eu agradeço por tudo, né? Mas você vê como é pífio, né, o investimento, porque eu não estou oferecendo nada em troca. Eu estou dando por amor. De graça eu recebi, de graça eu dou. Né? Aí as pessoas, tá muito fácil. É por amor, né? Então, amor eu não dou nada. Meu amor é zero. Meu amor é medido pelo interesse. Quanto eu vou lucrar com essa história? Eu vou ter a bênção? Eu vou ter a cura? Eu vou ser próspero? Ah, então beleza. Então eu vou fazer. As pessoas compram por R$1.000 uma porcaria de um manto ungido. R$1.000, uma garrafinha de suco de uva consagrado, R$1.000, R$1.500, uma droga do martelinho, né? Martelo lá. Então, compra 900 pau, uma Bíblia. Mas quando vai investir na verdade, é pífio, é medíocre, é assim que é. Eu já sei como é que é isso. Então, não esqueçam da gente nas suas orações, nas mãos estendidas, tá bom? Então Paulo diz, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo sinceramente. E por Paulo anunciar Cristo sinceramente, o que Paulo passou, hein? Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado, Paulo sofreu naufrágio, Paulo passou fome, passou frio, passou perseguição. Pô, Paulo não era próspero.
Paulo não foi curado do seu espinho na carne, Paulo tinha legalidade, diriam os líderes de hoje, Paulo tem brecha, Paulo não largou o pecado, Paulo está endemoniado, né? Pronto, é isso que dizer de Paulo. Então esse é o preço para anunciar a verdade, tá? É cravo, é cruz, é açoite, é pedrada. É isso que é. Muitas vezes passamos sim privações, porque faz parte. Eu já aprendi isso, né? Já acabei entendendo mais sobre isso, né? Uma outra questão que vale pontuar é que muitas pessoas queriam seguir a Cristo. Né? Não eram só os 12 apóstolos, tinha muitas pessoas que queriam fazer parte desse grupo elitizado, digamos assim. Né? Mas você já parou para pensar qual o critério que Jesus utilizou para escolher os apóstolos? Né? Eu vou gravar uma série de vídeos sobre isso. Quem eram os apóstolos? Quem eram? O que eles faziam? Qual o seu ofício? Qual o seu trabalho? E por quê? Eles aceitaram o chamado de alguém que era estranho para eles? Alguém que veio e simplesmente larga tudo e me segue. E largaram? Por quê? Qual foi o fator motivador dessas pessoas? O que Jesus utilizou como critério para escolher os apóstolos? Qual foi o critério de escolha? Jesus passou uma noite orando, passou uma noite no monte. Então Deus estava dando uma direção muito clara. Qual foi o critério? Que critério Deus usa para te escolher? O que Deus ele pede de você? Renúncia, santidade, honrar a Ele, dizer não para o mundo, dizer não para as modinhas. O fariseu está falando, não importa, ele é fariseu, o que importa é o que Cristo fala. O povo está falando, que se lasque o que o povo está falando, o que importa é o que Cristo fala, o que Jesus fala, esse é o esteio. Então muitas pessoas queriam seguir Jesus, a gente vai contar essa história, tá, dos apóstolos. Muitas pessoas queriam seguir Jesus, por exemplo, o jovem rico veio. Olha, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Olha, eu já fiz isso, fiz aquilo, eu sou tão bonzinho, eu sou um santo. Só falta ter agora o título de apóstolo. Né? Me nomeei apóstolo, me unge agora, Jesus. Jesus fala, tá bom, faz o seguinte, vende teus bens, doa aos pobres. Imagina falar uma coisa dessa para os pastores milionários dos nossos dias. Essa ia ser quente, hein? Vende tudo que você tem, pastor, sua fazenda, seu jardim, suas mansões. Vende tudo e doa aos pobres, os pobres que você saqueou. Vai lá e devolve para eles 4 vezes mais como fez Zaqueu. Não vão fazer, né? Mas lá na glória, certamente vão escutar a frase perturbadora de Jesus. Aparta-te de mim, vós que praticas a iniquidade. Assustadora, assim, né? Então o jovem rico pegou, titubeou e foi embora. E quer dizer, Jesus foi mau? Foi cruel? Puxa vida, está indo embora, Jesus vai largar ele? Não, porque existe um critério. Existe um preço para seguir a Cristo. Existe um preço. Então, às vezes, pessoas querem fazer parte do Ministério Guerreiros da Luz. Por exemplo, tá? Claro que é um exemplo que não se compara a esse aqui que eu estou citando. Tá? Anos-luz e distância, é apenas um fragmento. Mas pessoas querem fazer parte do ministério. Então, beleza. Às vezes a gente acolhe, né? Ainda a gente abre algumas exceções quando Deus determina. Felizmente as pessoas que têm entrado hoje não têm tido problema nenhum, né? Mas no início que a gente estava formando ainda o grupo, muitas pessoas entraram e não permaneceram. Por quê? Porque tem um preço. Tem um preço, tem que se doar, tem que se render, tem que estudar, tem que jejuar, tem que conhecer Bíblia, tem que viver Bíblia. Não adianta só ouvir falar, tem que praticar. Ah não, isso aí é caro demais para mim, esse preço também. Eu prefiro comprar meia profética e sair na bênção. Eu prefiro na oração, das 7 orações do poder mágico e tudo mais, eu vou naquele congresso apostólico profético ungido e esse ano vai ser o ano da virada da minha vida. Atalhos não te levam à sala do trono, não te levam à sala do trono. Então, meu irmão, minha irmã, esse vídeo procurou compilar alguns fatores. Apostolado, tá bom? Não estou falando que os apóstolos, todos os apóstolos vão para o inferno. Eu estou falando que a Bíblia diz, tá bom? Quem vai julgar é Deus, não é o Daniel. Mas a minha missão é te ensinar. Se eu não ensinar para você, eu sou cobrado de Deus. Que a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu estou usando esteio bíblico. Você duvida de mim? Mostra na Bíblia. Aí o dízimo, Daniel. O dízimo é outra coisa. Última coisa desse vídeo, tá? Outro ponto polêmico em nosso meio. Pergunta lá para sua liderança. Por que Paulo não recebia dízimo mesmo? Poxa, Paulo começou a fundar as comunidades, é o embrião da igreja. Por que Paulo não recebia dízimo das tuas comunidades? Se assim fosse, ele não passaria fome? Ele não estaria agradecendo aos filipenses? Finalmente vocês lembraram de mim, filipenses, né? Não passaria fome, não passaria dificuldades, né? Pois é. Pergunta lá. É difícil. Sabe o que eles vão dizer para você? Malaquias, o padroeiro do dízimo. Malaquias está falando para Israel, especificamente aos levitas, que tinham o direito do dízimo, que não era dinheiro, era mantimento, tá? Aí no Novo Testamento, Jesus faz uma nova aliança conosco, uma nova aliança. A lei e os profetas, findou com João Batista, acabou. A partir do batismo de Jesus começa uma nova geração, uma nova aliança conosco. Já falei disso num vídeo
não lembro o nome agora, mas é alguma coisa sobre dízimo, tá? Coloca lá na internet, lá você vai achar. Eu já falei sobre isso também. E tem um vídeo do Eli Soriano que fala sobre dízimo, eu achei muito inteligente. Ah, mas eu não concordo com aquilo ou com o outro que o Eli Soriano faz. Eu não importa isso, estou falando que aquela palavra que ele trouxe sobre dízimo está certa. Tá bom? Aí no meu site, entra lá no meu site, vai ver lá um banner, estudo sobre dízimo, clica, tem um texto, né? E depois do texto tem 10 vídeos, 10 pessoas, líderes diferentes falando a mesma coisa. Será que está todo mundo errado? Usando a mesma argumentação. A mais extraordinária de todas, eu acho que é o terceiro, da esquerda para a direita, você vai ver um homem com uma lousinha. Ele está com uma lousa do lado e está tipo dando uma aula. Excelente, incrível, que sabedoria. Dá uma olhada lá, nunca mais você vai ter dúvida de dízimo. Mas por que me cobram dízimo? Por que usam Malaquias? Malaquias para os levitas. Jesus, o que ele é? Ele é da tribo de Levi? Não, ele é o leão da tribo de Judá. Quebrou o paradigma, quebrou a lei ali, estabelece uma nova aliança na graça de Deus, né? E na graça, vê se Paulo pede dízimo alguma vez. Nenhuma vez. Paulo fala de ofertas voluntárias, cada um contribua em sinceridade de coração, segundo a sua prosperidade, o que puder ajuntar. Paulo não fala, não esquece o dízimo, hein? Não esquece a taxa de proteção da máfia, porque se você não pagar a taxa de proteção, o demônio vem, te rouba, come tudo. Aí os líderes sabem? A maioria sabe disso. Por que não te ensinam? Porque é tema proibido. Porque eles já falaram em Daniel, se a gente não ensinar assim o povo não oferta, a gente tem que pôr medo. Mas você vai dar para Deus por medo, né, de uma maldição, de uma consequência, ou talvez buscando uma recompensa? Pô, coisa medíocre, né, meu? Vamos combinar? Então, tem que ofertar? Tem. A obra de Deus precisa de manutenção, mas é voluntária. Quanto Deus coloca no seu coração? Pode ser 5%, pode ser 10%, pode ser 20%, o que Deus colocar no seu coração, tá bom? Eu, particularmente, nunca dei 10. Eu acho que 10 é uma vergonha, é a gorjeta que você dá pro garçom, né? Sempre ofertei muito mais ao reino de Deus. Eu invisto em vidas. Acho que é o maior patrimônio que a gente tem hoje da igreja são as vidas, né? Então, é outro tema. Outro tema que fica polêmico em nosso meio. Poxa, dízimos, né? Então, esse é o esteio, né? Esse é o esteio. Veja lá no meu site o vídeo. Então, eu quero que você entenda, eu quero que você aprenda, eu quero que você cresça, meu irmão, minha irmã. Né? Não quero que você fique dentro da Matrix, não quero que você fique nessa jaulinha dourada aí que colocam para você, dizendo que o mundo, que a vida cristã é triunfalista, que as coisas vão de bom para melhor, que tudo vai melhorar. Não, a vida de Paulo piorou, gente, piorou. Paulo tinha uma vida tranquila, né? De repente, pum, virou de ponta cabeça. Pedro era um pescador, estava lá comendo seu peixinho, de repente, pô, tá preso, tá sendo perseguido, né? As coisas pioram, tá? Mas aumenta a sua intimidade com Deus, você prova de uma paz que transcende o entendimento, que eu não troco por nada desse mundo, e você vai provar uma vida em abundância. Não de dinheiro, mas que o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Nada é nada mesmo. Não vai faltar acolhimento espiritual, não vai faltar pão sobre a minha mesa, não vai faltar o essencial para eu viver. Tá bom? Então é isso que eu tinha como recadinho para vocês. Desculpa aí o puxão de orelha, tá bom? Mas eu preciso te anunciar a verdade, tá? E faço isso com muito amor, faço isso com muito temor diante de Deus, para que você saia dessa caixinha, para que você seja liberto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente, querido, minha querida, sereis livres. Serei liberto, né? Deus, Ele quer que você tenha uma vida em abundância, não uma vida de medo, não uma vida que só busca recompensa, não uma vida triunfalista, mas uma vida de soldado, que luta, que combate cada dia o seu mal, que é mais do que vencedor e que nada não é o desemprego, a doença, nada vai te separar do amor de Deus. É isso que eu desejo para você, querido, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças. Espero que Deus tenha me usado para tocar o seu coração e deixar pelo menos uma sementinha aí, tá bom? Que essa semente cresça, floresça, para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Que Deus te abençoe e te guarde.